hoje vamos conhecer o Centro de Memória da Justiça do Trabalho da Primeira Região. O espaço, que passou por uma revitalização, localiza-se no centro do Rio de Janeiro, ocupando parte do térreo do prédio sede do TRT da Primeira Região. O acesso ao Centro de Memória ocorre pela entrada da Rua da Imprensa. O Centro de Memória preserva a memória das origens e das contribuições do TRT da Primeira Região, por meio da reprodução de seus cenários antigos e objetos de trabalho. Aqui onde nós estamos nesse momento, onde a sede deste tribunal ficava nome. E, à época, o presidente da República era Getúlio Vargas. E é necessário, sim, cada vez mais você ampliar a justiça do trabalho, ampliar o comando trabalhista, ampliar as negociações do trabalho. E assim nós estamos em crescimento e ajudando o Brasil como um todo. E esse crescimento é importante para os empregados, para os trabalhadores de uma forma em geral, para os empregadores também, porque daí eles têm algumas garantias e podem, se for o caso, ter um ambiente de formação e de discussão. Por exemplo, como ocorre durante as chamadas greves, em que você precisa de uma área de negociação. E o Centro de Memória, ele tem muito, e ainda mais agora revitalizado e modernizado, eu diria, ele tem muito a contribuir com a própria instituição, e ser um espaço não só para o aprendizado, né, da nossa instituição, da nossa história, para escolas, em recebimento de alunos de escolas, como para o próprio público interno. Nós estamos agregando a tecnologia para o acesso a esse conhecimento, ao conhecimento da nossa história. Porque o nosso tribunal, ele tem ele é a história da justiça do trabalho. Foi onde tudo começou. A exposição permanente é composta por 2 espaços cenográficos. Um deles é a sala de audiências da Junta de Conciliação e Julgamento. O outro espaço, por sua vez, reproduz uma sala de sessões de segunda instância. No primeiro espaço é reproduzida uma sala de audiências das antigas Juntas de Conciliação e Julgamento, responsáveis pelos processos trabalhistas até 1999, quando foram substituídas pelas varas do trabalho. No centro da sala de audiências temos o espaço do juiz-presidente, que comandava as audiências. Ao seu lado sentavam-se os representantes dos empregados e dos empregadores, conhecidos como vogais. Juntos, eles buscavam conciliar as partes ou, se necessário, julgavam o caso. As audiências eram registradas por secretários em atas conforme os documentos históricos expostos no Centro de Memória. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, ele tem a vocação específica, porque as nossas instalações, elas são ímpar dentro do que a gente considera instalação de um prédio público, né? Porque a gente funciona historicamente no prédio que foi criado, onde foi criado a Justiça do Trabalho no Brasil, né, que pertence ao Executivo e só depois passou ao Poder Judiciário. Então a gente tem a oportunidade de, com a criação do Centro de Memória, no nosso local de trabalho, dar conhecimento à população, não só interna quanto externa, não apenas dos objetos que guarnecem a memória do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, mas do prédio onde está sendo instalado. Porque, como eu disse, é um prédio histórico, onde a gente teve muitas conquistas para a população brasileira no campo trabalhista. Conseguimos um espaço maravilhoso, também na gestão da desembargadora Edith, né? E foi feita a entrega do espaço onde vai ficar atualmente, né, o novo centro, o Centro de Memória revitalizado. Então, isso foi muito importante, porque houve a transição da gestão da desembargadora Edith para a gestão do desembargador César, que estava presente na entrega desse espaço e
continuou na gestão dele a dar todo o apoio para essa revitalização, para que a revitalização fosse feita. É importante para a Justiça do Trabalho porque ele é um local, uma unidade que consegue lidar com eu considero as três vertentes principais do que a gente chama de memória. A memória produzida pela documentação que a instituição gere, são as suas ações trabalhistas. A memória das pessoas que lidam com essa instituição, tanto com o público externo como com o público interno, ou melhor dizendo, magistrados, servidores, advogados e a população, porque nesse interrelacionamento você produz impressões, produz opiniões e produz memória a respeito do que foi esse tipo de relacionamento, e a própria memória bibliográfica também, porque a justiça do trabalho, o direito do trabalho, ela está sempre dirigindo conhecimento. Então é importante esse centro de memória no sentido de construção dessa identidade social. Ao caminhar por esses cenários, você poderá entender a evolução das tecnologias, como as máquinas manuais de escrever da Olivetti, utilizadas até a década de 1990. Outro objeto emblemático é o globo de sorteios, usado para garantir a imparcialidade na distribuição dos processos até o início da informatização. Diariamente, bolinhas numeradas representavam as juntas de conciliação e julgamento, e eram sorteadas para definir onde cada reclamação seria processada. Esse procedimento reforçava a neutralidade do tribunal em todos os casos. O segundo cenário reproduz uma sala de sessões, local onde eram julgados os recursos em face das decisões de primeira instância, denominadas sentenças. Esses recursos eram julgados por um órgão colegiado, uma turma de magistrados, com a presença do Ministério Público do Trabalho e secretariada por um funcionário. Na tribuna da presidência da turma, o presidente sentava-se ao centro, ladeado pelo representante do Ministério Público do Trabalho e do secretário da turma. Os juízes togados, hoje chamados desembargadores, sentavam-se nas tribunas laterais. Em frente, temos o púlpito ou a tribuna dos advogados. Ali, os advogados sustentavam oralmente os seus recursos. Como se tratava de um ambiente de maior solenidade, eram usados trajes especiais, as togas. Em outros cenários, se expõem móveis antigos que foram utilizados na segunda instância, armários expositores contendo premiações, além de móveis e objetos referentes às rotinas administrativas. Muitos móveis que você vê por aqui têm uma história única. Grande parte do mobiliário foi criado no próprio setor de marcenaria do tribunal, ou aproveitado de prédios antigos, como o Ministério do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, antes da mudança para Brasília. O Centro de Memória também exibe painéis sobre a história do prédio da Justiça do Trabalho, originalmente criados para uma exposição em comemoração aos 60 anos da instituição, em 2006. Em um dos painéis, você verá uma imagem de 1941, com Getúlio Vargas acompanhando a construção de uma garagem subterrânea na esplanada do Castelo, que hoje é a Avenida Presidente Antônio Carlos. Na parte 2, você vai conhecer mais detalhes sobre o processo de revitalização pelo qual passou o Centro de Memória em 2024.